plantio comercial de seringueiras fora da floresta amazônica garante escala à produção de borracha e beneficia as terras cultivadas. A seringueira vai bem em pastagens degradadas e em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, ajudando a recuperar os solos e produzindo sombra para o bem-estar do gado. A seringueira também é fixadora de carbono. Além de absorver o carbono da atmosfera e estocar no tronco e nos galhos, como todas as árvores, ainda armazena grande quantidade no látex. A cada tonelada de látex produzido são 950 quilos de carbono sequestrado. O plantio de seringueiras evita a erosão, pois esta é uma cultura perene, com produção durante 30 anos, sem mobilização do solo, nem mesmo nas entrelinhas. E para falar mais sobre este assunto, no programa de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, recebe o aveicultor de Mato Grosso, Ricardo Ferraz de Camargo. Ele conta um pouco da história da borracha e dos plantios comerciais e destaca o uso da borracha no cotidiano, desde a chupeta dos bebês e bicos de mamadeira a pneus de aviões e motos, além de outros produtos dos quais mal lembramos, como mangueiras de gás de cozinha. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa do canal AgroMais dedicado exclusivamente ao tema da sustentabilidade da atividade agropecuária no Brasil. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Ricardo Camargo. Ele é lá da Associação dos Eveicultores, quer dizer, dos plantadores de seringueira, dos produtores de borracha, lá do estado do Mato Grosso. E hoje nós vamos ter um programa excelente. É uma pessoa que sabe tudo sobre seringueira. Bem-vindo ao Brasil Verde, Ricardo. Muito obrigado, Evaristo. Nosso grande mestre Evaristo, que entende dessa parte do planeta que é verde realmente, com 50 tons de verdes. Muito obrigado pelo convite. Ricardo, o público que nos ouve é um público, às vezes, urbano, né? Um público que não é obrigatoriamente especialista em agropecuária e até muita gente da agropecuária não conhece direito. Hoje se fala muito de bioeconomia, né? De usar a nossa biodiversidade na Amazônia, mas na realidade o primeiro produto da nossa biodiversidade que trouxe muito riqueza para o Brasil e mudou bastante a nossa história foi a seringueira. Você podia contar talvez para nós rapidamente assim a história tão extraordinária, não é? Da seringueira lá da Amazônia, começou lá? Para você ter uma ideia, Evaristo, e para quem está nos ouvindo, o próprio seringueiro não sabe, às vezes, para que serve, como aconteceu da seringueira chegar na mão dele. A seringueira realmente é da região da Bacia Amazônica, é somente brasileira, só existia no Brasil. Ela começou uma era industrial que nunca se falou de tanta vincular a borracha a uma era nova industrial que aconteceu, tanto nos Estados Unidos, por causa da vulcanização da borracha natural. Dela, aconteceu na Bacia Amazônica, depois nós tiramos essa natureza, vamos dizer, um sequestro de carbono natural. Você não sabe o que ela é no meio da mata. É uma coisa maravilhosa, o que ela traz de sinergia e é de sombra, até para as outras árvores da região. Então, nós falamos muito só da onde ela veio. Ela veio da nossa terra brasileira, no meio de partes alagadas, onde os índios descobriram esses lugares cheios de curichos, numa região onde as ruas, as estradas de seringueiras eram abertas para poder exportar até um certo tempo. Aconteceu isso muito também no Acre, em 1964, colocaram organizações lá para... quem produzia borracha natural não tinha para quem vender. Então começaram a aparecer os intermediários. Então o brasileiro não sabe disso e nem o próprio eveicultor, o próprio seringueiro não sabe. É uma história linda que em Manaus se implantou, até o Teatro de Manaus, na rua de Manaus, tem uma borracha no chão para não fazer barulho. Ela é maravilhosa, a nossa seringueira. Agora, nós superamos essa fase do extrativismo, não é? Com a domesticação da planta, que não é só tirar a semente e plantar, não é, num campo, não é? Tem todo um trabalho de melhoramento que é feito há mais de uns séculos com a seringueira, de tecnologias para conduzir o seringal, etc. O fato é que quando o Sudeste Asiático começou a produzir
borracha plantada, não é? Eles conseguiram uma redução no preço da borracha enorme, né? Uma competitividade grande. Isso trouxe problemas para o Brasil, mas o Brasil também aprendeu e sabe plantar borracha, planta borracha tanto na bacia amazônica, como fora da bacia amazônica, no Mato Grosso, na parte amazônica, mas também em São Paulo, em Minas Gerais, em outros lugares, não é verdade? Sim, é uma coisa maravilhosa, porque o Mato Grosso ele foi a linha de transição entre a nativa e a plantada. A nossa plantada, a seringueira plantada, para poder fazer o enxerto dela, colocar exatamente um clone mais produtivo, que quase ninguém no Brasil sabe, que ela não só foi domesticada, como ela foi introduzida clones muito mais produtivos, que hoje é o que acontece quem está em produção no país, no Brasil, está com clones altamente produtivos, não precisa nem desenvolver mais, o que nós precisamos é fazer ela produzir. Então, dentro da história, ela veio da bacia amazônica, de Manaus, dessa região, entrou pelo Mato Grosso, onde teve vários, onde tinha grande fábrica de pneus, inclusive no Mato Grosso, de artefatos de borracha, saiu de lá, tem o estado de São Paulo hoje, que é o maior produtor, e é interessante, com clones altamente produtivos, só que para fazer um enxerto, escolher a terra para plantar e ela começar a produzir, são 10 anos. Porque não são 7 anos que eles falam, a seringueira demora 7 anos para dar. Não, ela demora 10, porque você tem que colher a semente, fazer o primeiro plantio, para depois ela crescer, fazer o enxerto nela. São 3 anos de preparação até chegar iniciar os 7 anos para começar a produzir. Então não é uma safra que todo mundo fala, hoje não tem borracha, amanhã importa? Nada disso. Para você importar, você tem que ter 10 anos de projeto, de investimento, para poder colocar ela na linha de produção e beneficiar o homem. Que o homem, quando descobriu isso, não sabe mais viver sem isso, né? A borracha, ela é uma substância muito especial, não é? Porque ela é isolante, ela é impermeável, ela resiste às intempéries, não é? Ela é elástica, ela tem propriedades praticamente únicas, né? E um uso enorme no nosso cotidiano. Quer dizer, você nasce e é acompanhado pela borracha, porque já começa com a chupeta de borracha, o bico da mamadeira, os brinquedos da criança, e assim ao longo da vida, em tudo que a gente usa, né? Agora, essa borracha com tantas utilidades, presente no nosso cotidiano mesmo, ela não existiria se não houvesse isso que você falou, esse binômio do seringueiro, né? do homem que planta, né? E essa árvore. Fala um pouquinho para nós da importância desse homem, que é um agricultor diferente, que tem que esperar 10 anos. Isso não é para qualquer um, né? Não é só para o investidor, é também para o seringueiro, porque o seringueiro, na verdade, ele que cuida dessas árvores que a gente está falando tanto, que oferece esse produto maravilhoso que o homem depende. Você falou de alguns itens, mas você vê que um bujão de gás na casa de alguém não pode existir sem uma roelinha de borracha natural, que segura a pressão. Daí você tem os preservativos, você tem as luvas cirúrgicas, milhões de produtos, você vê um band-aid, milhões de coisas que ninguém imagina que vem da borracha natural. Só que, para chegar na indústria, existe o seringueiro, que eu não chamo ele de seringueiro que sangra, tira o látex puro. Ele é um artesão em madeira viva, no seu habitat natural. Quer dizer, ele tem que, cada dia que ele vai sangrar a árvore, ele tem que acompanhar aquela valetinha que está ali, por onde vai correr. E a seringueira é uma vaca, vamos dizer, uma vaca leiteira que não anda. Ela não pode ser cutucada, machucada. Se ela for machucada, ela também seca o leite. A seringueira é isso. E tem que ser amansada novamente. Pra você ter uma ideia, todo mundo brinca, mas a seringueira é amansada. Você começa devagar o corte nela, o seringueiro tem que acompanhar aquilo. Então, ele é um artesão, ele vem acompanhando, é uma dança que ele faz com uma faca, que é um instrumento mais ou menos parecido com esse aqui, ó, que é uma faca que ele vem sangrando. E para ele poder fazer esse corte, ele tem que ter um olho na temperatura, um olho vamos dizer, nas formigas, tocandiras, que a gente conhece muito na região, que morte, uma dor horrível. E com o outro olho ele tem que ver onde é que está a queixada, onde é que tem o buraco de tatu, para ele não se machucar.
E se ele não cuidar bem desse patrimônio, do volume de casca que ele está consumindo, ele perde aquela árvore, em vez de 16, 17, que a indústria não está nem aí, mas ele está, ele é parceiro com a natureza. Por isso que chamavam de, são os soldados da borracha, porque fogo não chega, aonde ele está não chega. Ele vê de longe uma fumaça e já vai lá apagar. Ele limpa o tempo todo a área de trabalho, que é o chão de fábrica dele. O chão de fábrica dele é o seringal no chão. Ele também fica de olho na temperatura. Se vem umidade, ele tem que colocar um anticoagulante para não perder a produção. Então, um dia sim e o outro também, ele está andando e convivendo com a mata. Então, se ele não tiver essa interatividade por meritocracia, não adianta você dar aula, ensinar, se ele não tiver esse prazer de trabalhar com a natureza, ele não trabalha. Só que, além de tudo, ele trabalha na sombra, que é uma coisa que ninguém lembra. Numa temperatura altíssima, ele está na sombra. Mas não tem feriado, né? Não tem sábado, domingo, é como quem ordenha a vaca, né? Ainda na ordenha, hoje nós já... ordenhas robotizadas, né? Mas na seringueira isso ainda é manual, né? Você tem que ir lá, tem que fazer trabalho, olhar o clima para ver se o vento não vai jogar folha dentro do látex que você está recebendo. Realmente é um homem que observa o meio ambiente, observa o clima, observa aquela planta. Acho a expressão muito bonita que você usou. Realmente ele é um artesão de madeira viva, ele vai talhando, ele tem que acompanhar a dimensão, não é? Para produzir aquilo que ele necessita ali, não é? E é uma relação muito longa, né? Porque quanto tempo você consegue ficar explorando um seringal? Olha, um seringal bem cuidado, com quem gosta de viver no mato, não é só a produção, porque a indústria quer... Eu quero volume. Quem dá volume mata o seringal em 16 anos, 17 anos, acaba com ele, 20 anos no máximo. Quando ele cuida, ele vai até 45 anos de produção. Alto, começa baixinho, sobe, mantém-se no patamar, são 45 anos que ele vive na região, fixa o homem no campo, que é interessante. Isso passa de gerações, às vezes, é um patrimônio isso daí, fantástico para a natureza. E é o maior sequestrador de carbono, além disso, porque a borracha natural ela é carbono puro, sequestrada pela seringueira. Então, quer dizer, a seringueira, além de ser uma árvore normal, que sequestra 50% de carbono, vamos dizer, ela sequestra 80% de carbono, porque além de ela sequestrar para ela desenvolver, crescer as folhas, recolocar as folhas no lugar, ela também tem a necessidade de gerar o látex. E o látex é carbono. Esse é o material que a gente fala, tanto que o látex, se você jogar na natureza, a borracha natural, essa daqui está comigo aqui há 40 anos e ela não estraga, mas se eu jogar na natureza, a natureza absorve. O petróleo, ela não absorve. Então, ela é uma concorrente, então o público não sabe. Olha, tudo que você olha, um tênis, tem pneus, você tem... O que o brasileiro pode fazer para entender isso? Pergunta, quanto tem de borracha natural no produto quando ele comprar? É uma pergunta. O brasileiro não sabe. Aliás, eu acho que nem o próprio governo sabe em detalhes, porque nós temos tantas medidas de método, mas não temos essa parte técnica que está faltando para valorizar esse homem, esse profissional que não é lembrado, que é o seringueiro. É importante. Hoje nós temos um perfil variado, né, dentro da eveicultura, da produção de seringueira, quer dizer, existem grandes áreas, mas existem também muitas pequenas áreas, não é, de pequenos agricultores que têm áreas de seringueira, e eu tenho visto até o pessoal já falando e fazendo até associação de integração lavoura, pecuária com seringueira. Isso acontece mesmo? É possível? Sim, acontece muito, porque você vê uma coisa antiga de fazendeiro, toda vez que você planta, mesmo lá atrás, lá no Paraná, quando eu era pequeno, plantava café, já tinha que colocar umas grevilhas para fazer o corte de vento. Então a seringueira também é um corte de vento, que é o que está acontecendo com o fogo agora, que pega uma velocidade tremenda. Então a seringueira ela pode ser um corta-vento da pecuária, de outras agriculturas, e fixando o homem no campo. Só que o pequeno produtor,
Os projetos são simples e fáceis de viabilizar, mas tem que ter uma viabilidade econômica. Hoje, o Mato Grosso é o estado que teve o maior assentamento com seringueiras no Brasil. Chegamos a ter lá 50 mil famílias dependendo da seringueira. Quer dizer, não é uma coisa pequena. Só que essas pessoas foram colocando seringais pequenos e divididos em áreas que a praga vem. A seringueira tem todas as pragas, mas ela, durante 2 meses, ela se limpa. Ela joga todas as folhas para fora, se limpa e volta a produzir. Se você não tem um controle dessas pragas em uma área reservada, você perde o controle. Então, você pode ter outras culturas. No Mato Grosso, nós sofremos muito com tentativas de vários outros, com cacau, com outras coisas. Mas, se você é um produtor de borracha, é só a seringueira que vale a pena. Em outros estados, há esse mixing, essas tentativas, que são pequenos agricultores que, então, ele nem produz o 100% do látex, mas também ele não produz 100% do cacau, porque um combate de uma praga em um desfavorece a outra praga no outro produto. Então, você não pode combater pragas nessa mistura. Então, tem, por exemplo, no estado de São Paulo, de Minas Gerais, alguns fizeram com sucesso porque você tem um outro clima. E na bacia amazônica, não, que lá é o clima dela, onde ela traz as pragas dela. E essas famílias, hoje, elas dependem, mas estão desanimados porque no Brasil não é reconhecido esse seringueiro. Eles têm até vergonha, às vezes, de falar que é seringueiro, que é uma profissão maravilhosa, é um artesão, eles produzindo, até debaixo de chuva, quando a casca está mole, sem machucar a árvore, é uma coisa linda, é um desenho, é um artista. Então, ele tem que ser respeitado, tem que ser valorizado e trazer essa borracha natural que todo mundo precisa. Todo mundo olha assim, o meu tênis. Ué, o meu tênis tem borracha. Então, o brasileiro tem que saber que ele tem honra de ter um produto totalmente nacional e o homem depende dele em quase 80%. Eu acho isso importante. Agora, o Ricardo, quando a gente fala da sustentabilidade, não é? É claro que nós estamos falando dessas 3 dimensões que você já mencionou. Quer dizer, tem que ter a sustentabilidade social, tem que ter a sustentabilidade econômica e tem que ter a sustentabilidade ambiental, né? Ainda sobre essa sustentabilidade ambiental, a seringueira, por ser uma árvore, não é? Recobrir o solo, né? Ela favorece a atividade biológica no solo. Essas folhas são depois ali degradadas, mineralizadas no solo, e ela mesmo já reaproveita, então tem uma reciclagem, né, do que ela faz. São áreas tranquilas, eu diria assim, você não vive movimentando a terra, circulando com máquina, nada disso. Tem uma biodiversidade extraordinária, eu já tive ocasião de estar em vários seringais, lembro uma vez até lá em Minas, em Frutal, o seringal, a quantidade de pássaro, de coisa que tinha ali dentro, né? Por isso, quando você falou que o seringueiro tem que ir de olho aberto, é porque também tem cobra, tem javali passa por ali, quer dizer, é um local que é biodiversity friendly, como a gente diz, né? Ele é esse da biodiversidade, não é verdade? Se um seringueiro não cuidar do habitat, a seringueira não produz. É claro, quem convive ali, as regras da natureza, elas não são mudadas de uma região para outra. Na minha região, por exemplo, para eu fazer esse novo plantio que eu fiz agora, para colher a semente, eu tive que esperar 2 anos, porque eu competia com as araras. Elas queriam as sementes também, e eu também queria a mesma semente para fazer o meu cavalo. Onde é que é a sua região? Eu estou no município de Barra do Bugres, no Mato Grosso, entre Barra do Bugres e Tangará da Serra, e eu faço um plantio muito interessante lá, que eu fiz tanto plantio, a clonagem lá dentro dos seringueiros, e eles aprenderam a gostar daquela... Como você vê uma criança nascer, você vê uma seringueira nascer, você dá valor a ela. Então, o que é interessante é o habitat em volta, porque a seringueira ela tem um pivotante, a raiz dela é um pivotante que vai até 4, 5 metros de profundidade, e o rastro de cela sai. Então, elas normalmente são plantadas numa distância de 7 por 3, e mesmo nos 7 metros, elas se comunicam, os rastros de cela. Só que o pivotante vai buscar água lá no solo, lá embaixo,
minerais lá de baixo transformam em folha e caem sobre a terra. Então, se você pegar um pasto degradado, inclinado, onde não pode produzir soja, não pode nada mecanizado, você coloca a seringueira que ela vai recuperar esse solo e o habitat. E a fauna, ela vem com muita garra, porque é uma sombra, pode deixar capim embaixo, eu deixo muitas ervas daninhas mesmo, eu deixo embaixo da seringueira porque ela é natural para dar sombra e evitar a erosão também. Então, essa convivência, que é lindo você ver um seringal dentro de uma mata. O que ela produz muito mais e tem muito menos pragas. É uma coisa linda de você ver. Você vê os animais ali. O seringal, assim, a gente vê aquele conjunto vivo, né? Porque ele marca as estações, não é? Ele fica sem folha uma época do ano, depois ele vem com aquelas folhas clarinhas, elas se estabelecem, enfim, dá para ver toda uma paleta de cores, né? Que se desenvolve ali, é uma coisa muito bonita. Agora, você pode nos dizer mais ou menos quantos hectares nós temos plantado em produção hoje com seringueira no Brasil, mais ou menos aproximadamente, o quanto isso representa em termos de produção também da nossa demanda por borracha natural? Olha, o volume hoje de seringais plantados, de área plantada, que é muito discutido, inclusive cheguei a conversar com você sobre isso, porque você tem que fazer um trabalho desses pequenos e médios produtores, eles não são vistos, eles não estão em estatísticas, tem muita gente que é uma judiação. Como eu rodei todos os seringais, Acre, Rondônia e Mato Grosso, eu sei de quantos seringais existem que não aparecem em mapa nenhum. O que eu posso dizer do outro lado da moeda? O outro lado da moeda, que hoje nós calculamos uma média de 100 mil pessoas dependem da cadeia produtiva da borracha natural. Por quê? Só de seringais do Mato Grosso, eu tinha em 2017 20 mil famílias dependiam. Quer dizer, se é 20 mil no Mato Grosso, que era o segundo em área produtiva, passou para ser terceiro, Goiás entrou na frente, o Goianésia, são áreas que agregaram valor ao Brasil. Então, nós temos hoje a produção industrializada da seringueira, fazendas grandes que focam só nisso, bem profissionais, e tem os pequenos e médios. Esses pequenos e médios, eles não exigem demais da seringueira para ter uma longevidade melhor e se garantir lá, como um terceiro produto no faturamento da família. Essas quantidades, hoje nós importamos 70%, nas 3 últimas décadas, estamos importando 70% da matéria-prima que é necessária para consumo no Brasil. Então, quer dizer, o maior consumidor são pneus. Pneus é o que mais consome borracha. Só que, além de importar borracha natural, estão importando pneus, e o Brasil ainda temos aqui o final da história, quer dizer, nós temos o início, que é a seringueira, e nós conseguimos dar o destino final do produto em desuso. Quando ele parou de ser usado, o pneu e a borracha natural também tem um trabalho muito bonito da indústria brasileira, que dá o fim dele sem resíduo, que é muito bacana. E a indústria cimenteira, ela queima isso no forno, desaparecendo. Então, é uma matéria-prima nobre, brasileira, que ela vem, ajuda o homem e depois ela desaparece sem deixar nenhum rastro na terra, sem contaminar nada na terra. Isso que é bonito. Muito bonito isso. É o ciclo de vida inteiro, né? Da borracha. Isso é o verdadeiro ciclo de vida, né? E, de certa forma, uma economia realmente circular. Ricardo, nós estamos chegando no fim do nosso programa. Passou muito rápido, nós temos aí 2, 3 minutos para encerrar. Eu queria, então, passar a palavra para você fazer alguma consideração e como você vê o futuro da borracha, né? No Brasil, os principais desafios, enfim, esteja livre para fazer suas considerações finais naquilo que você julgar relevante. Olha, eu agradeço, Evaristo, em primeiro lugar, pela oportunidade de conversar com você, uma pessoa que traz tantas informações para o brasileiro, que não tinha essa informação, o brasileiro não sabia do quanto a borracha é importante, né, dentro do viver do homem. O ser humano precisa da borracha em todas as suas etapas de vida e até mesmo no hospital, que tem vários produtos à base
de látex natural, que é insubstituíveis. Tá? Mas esquecemos de valorizar aquilo que nós temos. Então, eu não sei se o brasileiro, se ele não der valor a esse produto aqui dentro, mostrar para o governo que vocês têm intenção de produzir aqui, porque tem muita gente desanimada, porque o preço não está cobrindo, não vale a pena, nos últimos anos. Por desvalorização do produto, do trabalho. É mais fácil importar, tudo é mais fácil importar, só que nós estamos importando um produto que está sequestrando o carbono lá de fora e trazendo para aqui. Então é um dumping ecológico, é um dumping social que aqui não está tendo trabalho, porque a seringueira não pode ser mecanizada, ela depende do homem para isso. Então é um dumping econômico, social e ecológico. Então eu acredito muito na seringueira, gosto, acredito muito no futuro, porque se eu importo hoje 70%, o que eu produzi, eu tenho consumidor aqui. Só tenho que convencer o meu consumidor brasileiro a ele prestigiar quanto tem de borracha no meu produto natural. A base de borracha, não é só sintético. Pô, então, isso é um produto que não é borracha natural que eu estou perguntando. Então, valorizar o produto brasileiro, valorizar essa máquina sequestradora de carbono, que é a seringueira, e respeitar o seringueiro, que ele é um trabalhador honesto como todos, e o chão de fábrica dele não existe nenhuma forma de sábado, domingo ele não trabalhar, choveu ele para, não choveu ele trabalha, ele está doente, a mulher vai lá no lugar dele, o filho vai no lugar dele. Então, é um pedido meu que a população brasileira olhe para esse lado, valorizar esse produto, e o governo decida, precisamos estrategicamente de produzir mais no Brasil, e vamos botar uma regra no jogo. Só isso. Muito obrigado pela oportunidade, Valência. Nós é que agradecemos, Ricardo, e aguardo vocês semana que vem em mais um encontro aqui no Brasil Verde.